Minha convidada aqui hoje no Jornal 96 é a vice-prefeita de Natal, ex-governadora do Rio Grande do Norte e líder do PSB, Vilma de Faria. Bom dia, professora Vilma. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes da 96 FM. É um prazer estar aqui com vocês. Também, prazer recebê-la mais uma vez aqui no Jornal 96. Na semana passada, o PSB iniciou a discussão sobre 2014, reuniu os seus principais políticos, né, numa reunião formal da executiva estadual. O que é que ficou decidido, governadora? Olha, veja bem, as reuniões elas são constantes. Agora nós reunimos em função também do trabalho que vamos fazer de reforçar a nossa militância, trabalhar os nossos aliados que são prefeitos, vice-prefeitos, vereadores em todo o estado. Então a nossa preocupação é exatamente fazer com que essa militância se organize cada vez mais, cresça e nós possamos preparar o nosso pessoal para todas as lutas que o partido tem empreendido. A questão da preparação política para essa militância, ela é fundamental através da Fundação João Mangabeira, que a gente está atuando já há algum tempo. E não deixa de ser uma mobilização com vistas ao pleito do ano que vem, né? Porque essa também, mobilização, ela inclusive para sentir o que é que as bases estão falando, né? Estão querendo. Exatamente. Toda agremiação partidária precisa estar preparada do ponto de vista político em relação às reformas, que infelizmente até agora não houve, né? Não houve nada de reforma política que tinha sido anunciada pelos parlamentares, mas mesmo assim nós temos decisões tomadas pelo Congresso agora, pelo Supremo, que precisam ser discutidas. Que tipo de decisão? Não, com relação, por exemplo, à questão da aliança na proporcional, que era uma questão que tinha-se dúvida, agora tem-se a certeza que ela acontecerá. E os partidos, vamos dizer assim, os menores partidos ficarão com certeza muito mais satisfeitos, que muitos eram contra. Isso é um dos itens. Agora acho que a reforma política deveria ter sido feita. É uma necessidade que se faça essa reforma política, até porque precisamos ter uma legislação eleitoral, não é, que seja duradoura e não que seja feita de última hora. A regra tem mudado a cada eleição, né? Exatamente. E muitas vezes, como o Congresso não legisla sobre essa questão, então o Supremo, o TSE, no caso, se pronuncia. É isso aí. E já a agenda, a senhora também estabeleceu uma agenda de encontros no interior do estado. Há agendas essa semana no Médio e Alto Oeste. Né? Nós vamos estar amanhã em Apodi, vamos estar em Alexandria, em vários municípios da região do Médio e Alto Oeste. Nós fomos ao Seridó, fomos ao Trairi, agora estamos indo às demais regiões. É uma responsabilidade de quem é presidente do partido, como é o meu caso, que sou presidente do Partido Socialista Brasileiro já há alguns anos. Já Estamos no partido há quase 20 anos. Me diga uma coisa, e o que é que tem escutado nesses encontros? A senhora que já esteve no Trairi, no Seridó? A expectativa da população é sempre muito grande. Vocês, jornalistas, principalmente, né? Ajuda que essa expectativa fique cada vez mais forte, porque há sempre, não é, uma preocupação em trabalhar o futuro, ver o que vai acontecer em termos de alianças, mas tudo ainda está para ser decidido em 2014. O nosso partido, através do nosso presidente Eduardo Campos, deixou muito claro que esse ano é um ano em que a gente tem que se preparar, evidentemente, em termos de partido, mas nós temos que trabalhar não só o governo, por exemplo, aqui no Nordeste, o PSB cresceu bastante, está presente, está à frente em Pernambuco, Ceará, além de Piauí e Paraíba. Paraíba, né? Que vizinho. E fizemos mais Amapá, Espírito Santo também. Então a gente tem que, naturalmente, ter boas avaliações desse governo. A gente tem hoje a melhor avaliação do Brasil, é a avaliação do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Mas a gente precisa também atuar no partido aqui no Rio Grande do Norte, sendo a oposição como somos. É difícil, não é fácil, você sabe muito bem, aqui no estado pequeno como o nosso, aqui na região Nordeste. Não é fácil a oposição, mas nós estamos trabalhando.
bem, exatamente para fazer uma oposição que não seja sistemática, porque ela não é saudável. A oposição é democrática, era responsável, procurando mostrar os erros para que nós possamos ver esses erros corrigidos e o Estado crescendo e se desenvolvendo. A senhora falou em Eduardo Campos. Ele é candidato a presidente da República? Não, ele não está. Ele tem colocado que esse ano não é uma das decisões. Nosso partido tem tido essa orientação e as decisões serão tomadas no próximo ano. Existe realmente o interesse, não é, de muitos brasileiros e principalmente de alguns partidos que estimulam isso, e a própria população, de modo geral, tem estimulado. A imprensa, principalmente, tem estimulado muito também a nível nacional, mas essas decisões só serão tomadas no próximo ano. A imprensa tem registrado os discursos e os encontros. Nós estamos apoiando o governo da presidenta Dilma, que tem feito um governo que tem também uma excelente avaliação. Ela tem realizado um excelente trabalho. E nós estamos na expectativa que tudo se consolide, não é, para o próximo ano. O ideal é que nós façamos uma união que possa fazer com que esse país continue a crescer. No Programa Nacional do PSB, recentemente veiculado em cadeia de rádio e TV, o discurso do governador Eduardo Campos foi um discurso já de distanciamento das ações do governo federal. A senhora não entende ainda que ele tem um discurso já de candidato à presidência da República? Ele disse que precisamos fazer mais, mas nós estamos preocupados em que o governo caminhe bem, que a inflação seja realmente belada, que nós possamos seguir bem com relação a todos os indicadores econômicos e que os sociais também progridam. Essa é a nossa atuação, tem sido nessa direção. O nosso partido tem estado junto com a presidente Dilma no Ministério da Integração Nacional, no Ministério dos Portos, tem atuado em outros setores e nós queremos que a presidenta tenha sucesso. Dentro do PSB, a senhora é voz a favor ou contra a candidatura de Eduardo Campos à presidência da República? Eu não posso me colocar como a favor ou contra. Eu sou a favor de que nós possamos ter o melhor caminho para o Brasil. E o melhor caminho para o Brasil seria também o PSB, com todos os seus figurantes, né, as pessoas que estão atuando no partido, possam realmente fazer um trabalho no sentido de somar para o desenvolvimento do país. É difícil colocar aqui para você escolhas. Eu acho que Eduardo Campos é um grande nome, é um homem que se destaca hoje como um político moderno, um político progressista, corajoso, que é idealista, acima de tudo. Nós precisamos somar a força que ele tem com a força dos nossos aliados de hoje. Queremos que esses aliados de hoje continuem. Em caso de candidatura do governador Eduardo Campos, a senhora vai prestar total apoio? Não, eu sou do partido, presto total apoio. Conversei com ele 2 vezes nesses últimos meses. Conversamos em fevereiro, conversamos há poucos dias, exatamente sobre a situação aqui do Rio Grande do Norte, mas também principalmente do país. Discutimos os problemas que a gente tem vivido hoje com relação à questão, por exemplo, do Pacto Federativo, que é uma questão importante, porque nós precisamos dar mais apoio aos municípios, porque o cidadão mora na cidade. É importante que os prefeitos tenham a condição de governar bem as suas cidades. É importante que se dê a devida, vamos dizer assim, que haja um compartilhamento das receitas. É fundamental que isso aconteça. E isso é um assunto que a gente vem falando há muitos anos, né? Mas precisa se consolidar cada vez mais isso. Aliás, esse foi um tema do programa do PSB, o último que foi Pacto Federativo. Do Pacto Federativo. A eventual candidatura de Eduardo Campos força o PSB do Rio Grande do Norte a ter candidatura própria, montar um palanque
para o governador? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, porque isso isso é uma questão que está sendo discutida, debatida e até colocada como se fosse uma imposição, uma possível candidatura minha, mas isso não é verdade. Não houve absolutamente na nossa conversa com o presidente do nosso partido nenhuma alusão a essa possível candidatura. É evidente que o povo é quem decide, não é uma candidatura. Quem decide num partido democrático, ele não lança candidaturas, o povo lança a candidatura. E nós não temos que fazer aqui uma eleição majoritária, estando, no caso, a presidente do partido aqui no Rio Grande do Norte à frente. Não. Nós poderemos apoiar outras candidaturas, nós poderemos formar um outro palanque. Nós não temos hoje verticalização, como todos nós sabemos, e, portanto, nós poderemos ter outras alianças. Mas, no entanto, a gente tem que aguardar, porque não terminou ainda o prazo para qualquer decisão legislativa em relação às eleições do próximo ano. Então, temos que aguardar, temos que esperar, evidentemente, mas precisamos conversar. Então, hoje, com essa posição muito democrática, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem conversado com vários partidos. Aliás, tem conversa marcada com o PT na próxima sexta-feira, é isso? Tem. Já está conversa marcada, né? Com o PT no dia 10. O PT que conversou com o PDT na semana passada e conversa com o PSB na próxima sexta-feira. A senhora falou que o povo lança candidatura, mas se levarmos em conta as pesquisas que estão sendo realizadas para consumo interno dos partidos, o nome da senhora aparece como um dos contrapontos ao atual governo de Rosalba Ciarline. E a senhora tem figurado ali como um dos fortes nomes para o governo do Estado. A senhora é candidata ao governo do Estado? Não sou candidata, eu estou sempre ouvindo a população, tenho sido insistentemente convocada pelo povo a participar. Isso é uma coisa evidente, existe isso. Até porque nós temos feito uma oposição que não é, como eu já disse e repito aqui, sistemática. A gente tem feito essa oposição muito responsável. O nosso governo tem sido comparado com o atual governo e a gente tem ganho, né, nessa avaliação de confronto entre o nosso governo, o trabalho que fizemos, um governo que, na verdade, foi um governo de centro-esquerda que se preocupou com todos os setores, com o homem do campo, com o funcionalismo público, que se preocupou com a agricultura, que fez obras importantes, que inclusive ainda continuam a aparecer hoje. Tudo que o governo do Estado tem feito, junto com o governo federal, foi fruto exatamente da nossa ação também no governo do Estado, que não se governa só para aquele período, você tem que governar para o futuro, e assim nós fizemos. A senhora encararia o projeto de candidatura ao governo do Estado? Não, veja bem, eu não sou candidata a governadora, eu tenho dito isso e repetido várias vezes. Agora, eu sou uma pessoa de partido. É evidente que a gente tem que aguardar os acontecimentos para poder se posicionar. Então, existe a possibilidade. Mas a minha colocação tem sido sempre dita, e eu repito aqui de novo, não é, que é muito mais para o legislativo. Minha preocupação hoje, muito grande, é que nós possamos colocar Natal nos trilhos, nos trilhos do desenvolvimento, de obras estruturantes importantes, de obras que corrijam problemas que aconteceram ao longo desses últimos 4 anos. Eu fiz, inclusive, essa opção em ficar junto com o prefeito Carlos Eduardo, exatamente para que nós pudéssemos somar. Isso aconteceu. Agora, também a trabalhar para fazer o diferencial, onde a minha atuação possa também ajudar na administração de Natal. A gente tem aí uma secretaria de obras que o PSB tem batalhado para que nós possamos realmente avançar com mais rapidez. O trabalho que Rogério Maris tem feito na Secretaria de Obras tem sido elogiado. É evidente que ele está preocupado, porque mesmo as obras da Copa, as obras de mobilidade, estando como estão, não é, com outra secretaria, mas nós temos responsabilidades e queremos que todo esse atraso,
não é, a gente consiga vencer. Não está fácil, porque existe a burocracia que atrapalha, mas a gente tem atuado. Imediatamente assim que se assumiu, não é, houve o recapeamento asfalto, houve obras importantes, continua a haver, não é, atuação muito boa, mas muita coisa precisa ser feita ainda no governo municipal, mas só são 4 meses, afinal de contas. É verdade. Mas antes de fazer uma avaliação mais profunda, até queria citar alguns problemas pontuais, mas eu queria só, para a gente deixar claro aqui para o nosso ouvinte, quer dizer que a senhora falou em projeto no legislativo, né? Deputado federal, Senado da República? Veja bem, são coisas ainda que não estão definidas, estão em discussão, porque naturalmente a gente vai conversar com outros partidos e qualquer aliança que for feita, ela tem que ter o lado do apoiamento, no caso, se o nosso partido apoiando as candidaturas majoritárias ou não. O partido também precisa ser... O partido tem figuras muito importantes, como Sandra Rosado, como os nossos deputados estaduais, que estão também atuando. Nós temos a preocupação com a eleição proporcional, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual. Essa atuação precisa ser... exatamente com partidos que queiram somar conosco. A gente tem trabalhado também essa questão e por isso estamos conversando com vários partidos e assim por diante. O PSB vai conversar com o PMDB também? Pergunto isso porque se fala muito que o PMDB pode se juntar aos partidos de oposição ao atual governo. Eu fiz uma visita de cortesia e realmente a nossa conversa com o presidente do PMDB, o deputado Henrique Eduardo Alves, que hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, o primeiro potiguar que conseguiu chegar lá. Então nós conversamos, não é? Foi uma conversa muito amena, gentil, a gente discutiu questões nacionais, estaduais, mas sempre pensando no bem comum, pelo menos todo o nosso diálogo foi nesse sentido. Vocês não falaram de eleição? Não, falamos de eleição também, evidentemente, mas falamos sem tomar nenhum atitude, não é, de preocupação naquele momento de tomar de caminhar para qualquer decisão, mas foi muito gentil de parte a parte. Vocês já foi um encontro protocolar, Foi. né? Nós tínhamos precisava visitar o presidente e tudo mais, a gente também aplaudiu, não é, esse momento. O deputado Henrique, foi bom para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem recebido, inclusive, não é, as autoridades assim com mais frequência e as preocupações em que nós possamos consolidar vários projetos, né? Tem que ser uma constante. Nós temos aí uma situação do porto que precisa ser resolvida. Nós temos o aeroporto que, graças a Deus, não é, está caminhando bem, que foi uma luta nossa. Inclusive, ele também participou comigo naquela época, não é, para consolidar esse projeto do aeroporto São Gonçalo, numa parceria público-privada importante, que foi a primeira do Brasil, e se consolida agora com a obra que está sendo feita, não é? Nós temos aí também outras obras importantes que precisam ser consolidadas, como, por exemplo, o terminal pesqueiro, que é fundamental também para a pesca industrial, importante para gerar emprego, ocupação e renda para o nosso povo. Enfim, eu acredito que nós tenhamos que somar esforços. Esse momento da seca que tem sido terrível, foi uma seca muito grande e com um ano também muito irregular, como este ano, que foi um ano até há pouco tempo sem água, sem chuvas. Está chovendo agora. Não é? Né? E a gente viu que o governo não se preocupou com a questão da agricultura propriamente dita. Nós tivemos aí problemas seríssimos com o IDIARNE, e com a EMATER, que não funciona porque não tem nem combustível para levar os servidores, os técnicos, para dar assistência ao agricultor familiar. Nós tivemos aí o programa do leite acabado.
e nós tivemos com a seca, o gado dizimado, a situação é gravíssima e não houve assim preocupação em que o governo investisse. O governo tem aí um fundo de combate à pobreza que poderia ter definido que seria todo esse recurso investido para atender ao homem do campo, para evitar todos esses males que aconteceram. Se tem poços perfurados que precisam ser instalados, já deveriam ter sido instalados, porque o governo federal também está fazendo a sua parte, a Bolsa Estiagem, não é? É uma ação do governo federal que atende hoje a mais de 90 mil pessoas. O governo do estado precisa fazer a sua parte. A preocupação hoje é que nós tenhamos condições de trazer água subsolo, já que não tinha água na superfície, né? Nós estamos aguardando as obras da transposição de água de São Francisco, canal aqui do Rio Grande do Norte, que vai ser licitado agora, que vamos ter aí cerca de 118, né? Quilômetros de dutos, aquedutos e canais que trarão água para perenizar rios e barragens, e portanto a gente vai ter uma situação diferenciada depois dessa grandiosíssima obra. Mas antes o Estado tem que fazer o seu dever de casa, ter o recurso para contrapartida, se organizar e realmente realizar o que prometeu, que o povo está cobrando. Por último, vice-prefeita Vilma de Faria, eu queria uma palavra do grande desafio de Carlos Eduardo, 4 meses de gestão, como a senhora bem lembrou aqui, e qual é o grande desafio nos próximos meses? Nós temos uma obra que está sendo realizada hoje para dar continuidade a obras importantes. Eu vou dar exemplo de Capim Macio, Nossa Senhora da Apresentação, de várias obras também importantes na região oeste, na região norte, sul e leste. Claro, a gente tem que continuar essa ação, mas nós temos um grande desafio que Carlos Eduardo vai enfrentar agora, são as obras de mobilidade, porque precisam estar prontas até maio do próximo ano. E muitas, eu acredito que 1 ou 2 obras previstas ali naquela região estão com atraso, né? Os 2 grupos, dois lotes, né? Os 2 lotes, não é? Os 2 lotes precisam, não é, caminhar com mais rapidez. Há uma grande preocupação de toda a equipe nesse sentido, mas nós encontramos essas dificuldades. Não é? Nós encontramos um atraso imenso, não é? Nesse cronograma de obras, mas a nossa responsabilidade é muito grande de realizar. Essas obras estão todas, vão ser realizadas, não é? E nós vamos fazer um esforço imenso, vai ser muito, vai ficar um pouco tenso, né? Nós já estamos vendo o isso prazo apertado, com prazo muito apertado, mas vamos fazer acontecer. Certa vez, Carlos Eduardo proferiu que vice é vice. A vice Vilma de Faria tem convivido bem com o prefeito Carlos Eduardo? Mas tem que ser, não é? Vice é vice, porque você naturalmente fica na expectativa de missões que possam, porventura, de repente, ser encaminhadas para que nós atuemos, né? A convivência. E eu tenho procurado atuar, inclusive tenho atuado no sentido de procurar, não é, monitorar algumas ações que precisam ser feitas, como por exemplo a preocupação em fazer um trabalho preventivo, fazer um trabalho junto à juventude com relação à questão das drogas. Conversei com o secretário de Defesa Social, que atuamos juntos no mesmo prédio, e com a secretária de Assistência Social. Visitei São Paulo, a Secretaria de Segurança Urbana, como visitei Pernambuco também, para ver um trabalho que está sendo feito nessa área, e nós estamos montando um projeto de acordo com a nossa realidade aqui do Rio Grande do Norte, exatamente para que se possa fazer e essa ação seja também acompanhada pela minha experiência, vamos dizer assim, nessa área social também. É isso aí. Eu conversei com a vice-prefeita de Natal, ex-governadora do Rio Grande do Norte, líder do PSB, Vilma de Faria. Vilma, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a você, de hoje estou à sua disposição e desejo que você tenha sucesso aqui nesses empreendimentos novos que você está tendo. É isso aí. Muito obrigado.